Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma live do Vivendo as Escrituras, que nós realizamos toda terça-feira, às 8 horas aí no horário do Brasil, 7 horas aqui no horário de Orlando. E hoje nós vamos falar a respeito do tema ídolos do coração. Na verdade, nós vamos falar primeiro de idolatria em geral e depois falar sobre os ídolos do coração. O assunto é sempre muito atual, né? Porque, seguindo aqui as palavras de Calvino, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E sempre ídolos aparecem e são entronizados no coração humano, tomando o lugar de Deus e quebrando o mandamento, segundo mandamento que diz para nós não. O primeiro mandamento que diz: não terás outros deuses diante de mim. E o segundo mandamento, que fala não fazer imagem de escultura e dar culto a elas. Então, sempre é um assunto muito atual e nós entendemos que é importante a gente falar sobre esse assunto. Hoje, aqui, uma mudança na maneira da transmissão, né? Eu estou com duas telas um pouco separadas. Aqui eu estou olhando para o pessoal do Instagram, que está vendo a live aberta, pública, e aqui eu estou olhando para os meus alunos da comunidade Vivendo as Escrituras. E, como sempre, nós vamos ter cerca de uns 20 minutos, mais ou menos, falando direto aqui no Instagram e também para o Vivendo as Escrituras, e depois nós vamos continuar somente dentro do portal, dentro da comunidade, tratando de alguma das questões mais importantes, não mais importantes, mas as mais espinhosas, e dando oportunidade para perguntas e respostas, tá certo? Então, muito bem-vindos, é uma alegria recebê-los. Aproveito para divulgar para vocês o nosso Vivendo as Escrituras, e que vocês podem alcançar através do vivendoasescrituras.com.br. Para quem não sabe, é o portal onde eu tenho todos os meus cursos, e-books completamente exclusivos, um fórum de interação diária. Ainda há pouco eu estava interagindo lá com algumas pessoas, muitos áudios, material que você não consegue terminar de consumir, de aprender, de absorver. Então, aproveite aí, faça uma visita para a nossa comunidade, vivendoasescrituras.com.br. Você vai notar que eu estou falando um pouco mais baixo hoje, é que a minha voz não ficou boa, né? Ali a Helena disse: cortou o cabelo, ficou muito bom. É verdade, eu cortei o cabelo hoje, ficou até direitinho, né? Estava horroroso, mas eu dei uma capinada aqui e já deu uma melhorada. Muito obrigado aí. Tá bom, gente? Uma coisa que talvez, se você, que para facilitar você conhecer a nossa comunidade, você simplesmente aí nos comentários coloca comunidade. E aí nossa equipe vai entrar diretamente em contato com você, vai dar um link para que você aprenda não, você possa chegar com tranquilidade lá no Vivendo as Escrituras. Pois é, hoje eu tirei o dia tarde para cortar o cabelo, né? Fui cortar o cabelo aqui no barbeiro. O rapaz é membro aqui da igreja de Orlando e é excepcional. Fez um trabalho maravilhoso, só não tratou ainda a barba, né? Mas porque não deu tempo. Mas na próxima vocês vão ver como a barba vai estar top, né? Barba top aqui, para a gente poder se apresentar melhor, né? A gente sabe que, por mais que a gente trabalhe na barba e no bigode e no cabelo, a internet não faz milagres, né? Então, hoje estou aqui mais penteadinho, mais organizado. Acho que não vai fazer diferença nenhuma no ensino, então, sem mais demoras. Desculpa a introdução, viu, gente? É que eu estou cansado, e quando eu estou cansado, eu sou meio assim. Mas vamos lá, vamos começar falando a respeito desse tema aí, idolatria, ídolos por fora e por dentro. Meu objetivo com essa aula é nós entendermos realmente o que é a idolatria e qual é o problema com a idolatria. E eu quero também, em segundo lugar, enfocar a realidade de que a idolatria
ela não é somente a veneração de imagens externas, mas também internamente o assentamento de coisas, objetos que tomam o lugar de Deus no centro do nosso coração e das nossas afeições. Então, vamos começar. Esse é o objetivo da nossa aula, tá certo? Se nós vamos conseguir, isso aí é outra coisa. Vamos começar com uma introdução a respeito da idolatria. Vamos definir. A palavra idolatria é uma palavra grega. Ela é composta da palavra eidolos, que significa ídolo, fácil, e latria, que significa adoração. Então, eidoslatria, adoração de ídolos. Daí veio a palavra, é isso o significado da palavra idolatria, quando você adora ídolos. Ídolos são representações de realidades como deuses, como a criação, homens, animais, objetos, que chamam ou que focam o impulso religioso do homem. Então, um ídolo pode ser uma imagem de uma pessoa considerada santa, o ídolo pode ser uma estátua de um Buda, o ídolo pode ser a imagem do sol, pode ser a imagem de uma pessoa querida. Então, o ídolo é a representação de alguma coisa com a qual nós temos um sentimento religioso. Nós mantemos um sentimento religioso. Que sentimento religioso seria esse? Bom, a idolatria, ela se caracteriza quando você dirige aquela imagem de gesso, de palha, de pau, de madeira, de ouro, de prata, de objetos preciosos, você dirige os seus pensamentos, as suas devoções, você faz pedidos, você ora, você intercede, você beija, você honra, você venera, carrega em procissão, você dá um lugar destacado na sua casa. Toda noite, antes de dormir, você vai lá e toca. Então, toda atitude religiosa que você tomar com relação àquela imagem, isso caracteriza idolatria. A idolatria sempre fez parte das religiões humanas, em geral. Sempre fez. Você vai encontrar os ídolos nas religiões gregas da Grécia Antiga. Até hoje subsistem ídolos e imagem desses deuses preservados e que foram feitas com grande qualidade artística. Você encontra os ídolos, como, por exemplo, o deus Moloque, cuja estátua ela foi confrontada pelo poder de Deus no relato do Antigo Testamento. Perdão, me refiro ao deus Dagon, o deus peixe, que a imagem dele era um peixe, era um ídolo, né? Era uma imagem de um peixe que era adorado, era o deus Dagon. Então, as religiões cananeias, elas eram cheias de ídolos, de imagens. E a mesma coisa as religiões egípcias. Se você já leu documentários a respeito do Antigo Egito, tinha imagens dos deuses com cara de cavalo, cara de cachorro, a deusa Ibis, é um pássaro, né? O crocodilo do Nilo. Então, a idolatria, ela sempre fez parte de todas as religiões que já surgiram na face da Terra. E não é à toa, então, que Deus proibiu a veneração ou adoração de ídolos físicos ou imagens. Por outro lado, você tem o que a gente chama da idolatria interna. A idolatria interna são os chamados ídolos do coração. São aquelas coisas, desejos, paixões ou prioridades que tomam o lugar de Deus, que nós colocamos no nosso coração. De repente, pode ser uma pessoa que a gente ama mais do que a Deus, e isso com facilidade pode acontecer na família. A gente amar o pai, a mãe, o irmão, o filho, mais do que a Deus. O próprio Jesus falou, não é, que quem ama seu pai, sua mãe, seu irmão, seu filho, mais do que a mim, não é digno de mim. Então, se torna uma espécie de idolatria. Qualquer coisa que a gente coloca no coração e que tem o primeiro lugar na nossa vida, nossas melhores intenções, o melhor do nosso tempo, das nossas forças e das nossas devoções, isso nós chamamos
ídolos do coração. Ídolos do coração. Muito bem. Então, agora definidas estas coisas que nós queremos, vai servir de base para o nosso estudo, sem demora, vamos começar a falar sobre elas. Eu quero começar primeiro com a idolatria externa. Lá no livro de Êxodo, capítulo 20, do verso 4 ao verso 5, nós encontramos o segundo mandamento. O segundo mandamento da lei de Deus, da lei que Deus deu a Moisés, você vai encontrar também no livro de Êxodo. O segundo mandamento diz: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto. O segundo mandamento da lei de Deus, que Deus deu a Israel depois que tirou Israel da terra do Egito, um país idólatra, para levar Israel para a terra de Canaã, que era habitada por povos idólatras também. O segundo mandamento, o primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. E o segundo mandamento é: não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás, nem lhes darás culto. Esses dois mandamentos mostram que Deus repudia, Deus detesta, aborrece e odeia a idolatria. Ele diz aqui: não tenham outros deuses diante de mim, ou seja, não adorem outros deuses. E os deuses naquela época eram adorados através de imagens. O nosso Deus é espírito, nós o adoramos sem nenhuma representação física. Mas os deuses dos povos, eles são adorados através de representações físicas. E Deus proibiu, ele diz: vocês não levantarão imagens, deuses, para adorar em meu lugar. Não terão outros deuses diante de mim. É o primeiro grande mandamento. Deus aborrece toda forma de idolatria, porque o ídolo toma o lugar de Deus. O ídolo acaba atraindo o nosso coração, a nossa devoção, ainda que você diga que aquela imagem, o que você adora, não a imagem, mas o que ela representa, ainda assim, a imagem tem o poder de atrair para si nossa devoção, nossa adoração, os nossos desejos e as nossas orações. Tanto é que as pessoas beijam, adoram, carregam, veneram, tocam, fazem pedidos, orações e assim por diante, né? Assim por diante, cantam aos seus deuses e assim por diante. Não façam para vocês imagem de escultura. E essa proibição aqui, estou lendo ainda o segundo mandamento, diz que não faça imagem semelhante a qualquer coisa que esteja em cima no céu. Aí Deus está se referindo a ele, aos anjos, e nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Ele quis dizer a criação, os animais e os homens e os peixes, né? Os peixes, já falei do peixe Dagon, que era deus dos filisteus, Ele diz: não faça imagens dessas coisas, nem deem culto a estas coisas, não cultuem estas coisas. Deus proíbe, então, não somente o que se faça imagem, mas que se dê adoração, que se preste religião ou sentimento devocional a essas imagens, por mais que você diga que aquilo é apenas a representação de uma realidade maior. Quando as imagens entraram no cristianismo, isso foi lá pelo século IV, V, VI, elas a princípio entraram não para serem adoradas. O raciocínio era que, como todo o Império Romano agora era cristão, com base num decreto e não por conversão, o povo bruto, o povo da terra, não entendia nada do evangelho. Então, a melhor maneira de fazer com que eles tivessem alguma devoção, fossem inspirados a fazer o que é certo, era colocar imagens dos santos, de Maria, de Jesus, e de outras pessoas importantes na história do cristianismo, para despertar nas pessoas o sentimento de adoração, o sentimento de devoção a Deus. Não demorou para que aquilo que entrou didaticamente, que entrou para ser uma forma de ensino, acabou sendo objeto de adoração. E o catolicismo popular todo não faz essa distinção. Hoje em dia, as imagens, elas não servem
de coisa didática, não, nada, elas acabam sendo objeto de adoração das pessoas. Um exemplo muito claro de como isso pode ser corrompido, lá no deserto, quando o povo de Israel desobedeceu a Deus, Deus mandou que Moisés fizesse uma serpente de bronze e colocasse no alto de uma haste. E que, quando um israelita fosse picado por uma serpente, bastava ele olhar para aquela haste que Moisés levantava com a serpente de bronze e aquela pessoa, o israelita, ficaria curado. O tempo passou, aquela serpente permaneceu no meio do povo de Deus e nós ouvimos falar de novo dessa serpente muito tempo depois, no período da monarquia, durante o tempo do rei Ezequias, quando nós lemos que ele, quando começou a fazer reformas em Israel para expulsar toda idolatria, mandou quebrar essa serpente de bronze, porque o povo agora adorava a serpente de bronze. O povo fazia orações, fazia pedidos à serpente de bronze. E o rei mandou destruí-la e quebrar em pedaço e chamou ela de Neustã, que significa pedaços. Ora, uma coisa que tinha sido feita didaticamente, a serpente ali simbolizando Cristo pendurado na cruz, ele mesmo vai dizer mais adiante, assim como a serpente foi pendurada no deserto, também o Filho do Homem vai ser pendurado na cruz. Aquilo foi feito como uma figura, um símbolo de Cristo, não era para ser adorado, era para tipificar a pessoa de Cristo. Virou adoração dentre os israelitas. Os israelitas passaram a adorar, esqueceram que aquilo significava o Messias morto na cruz. Mas passaram simplesmente a adorar a serpente, o culto à serpente, que o rei Ezequias acabou tirando. Então, esse é o problema das imagens. Elas acabam atraindo a nossa adoração, a nossa atenção, mesmo que você diga, ela tem como objetivo ensinar o povo, despertar devoção no povo. Mas o coração do povo é corrompido, o coração do povo é inclinado ao mal. Nós tendemos a fabricar ídolos, nós gostamos de ver coisas e usar coisas e referenciais materiais para canalizar a nossa fé. E é por isso que Deus disse aos israelitas: não façam imagem de tipo nenhum. Não façam imagem de tipo nenhum. Era a única religião no Antigo Oriente que não tinha imagens, era o judaísmo. Os judeus detestavam, aborreciam imagem, até que eles começaram a copiar aquilo que os gentios estavam fazendo, introduziram ídolos lá em Jerusalém, no templo, provocando a ira de Deus e trazendo, então, o castigo do Senhor sobre o Reino do Norte, capital da Síria, capital em Samaria. Os assírios vieram, destruíram tudo, levaram. 100 anos depois, Judá caiu também, o Reino do Sul caiu também na mesma idolatria. Deus mandou os babilônicos que levaram em cativeiro. Deus aborrece a idolatria. Deus não deseja ser adorado, lembrado, venerado, cultuado, qualquer que seja o nome que você use, através de ídolos, de imagens. Isso significa Jesus, o Espírito Santo, significa pessoas que tiveram um papel importante na cristandade, como a mãe de Jesus, os discípulos de Jesus, os apóstolos de Jesus, como Pedro, Paulo, João. Deus não quer, em hipótese nenhuma, que os seus seguidores, que aqueles que o amam e que o conhecem, façam isso. Quando Moisés estava dando as suas instruções à nação de Israel, antes deles entrarem na Terra Prometida, Moisés disse a eles, no dia em que vocês ouviram a voz de Deus lá no Monte Sinai, no dia que vocês viram o fogo, no dia que vocês viram a voz lá falando do alto do monte, vocês não viram forma nenhuma. Deus não apareceu numa forma visível. Portanto, não façam imagens, não façam nada que represente Deus, ou alguma coisa relacionada com Deus, nem Deus Pai, nem Deus Filho, nem Espírito Santo. Não façam imagens relacionadas com os seguidores de Cristo, a mãe de Cristo, ou os seus discípulos, os seus amigos. Nada. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mas e Jesus? Jesus não tomou forma humana? Não é curioso que a Bíblia evitou nos dar detalhes a respeito de como ele era? Nós não sabemos a cor do cabelo,
como ele parecia, se era feio, se era bonito, se era alto, se era baixo, se era gordo, se era magro, se ele tinha um nariz feito de uma águia ou um nariz mais largo. Nós não sabemos nós não sabemos. A Bíblia evitou dar uma descrição da pessoa de Jesus exatamente para evitar que fizéssemos ídolos para que nós adorássemos o Senhor Jesus. Então, a idolatria é uma coisa muito aborrecível diante de Deus. Em Levítico 26, verso 1, está escrito: não façam para si ídolos, nem imagem de escultura, nem levantem estátuas, nem ponham pedra com figura na vossa terra para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus, diz o Senhor. Olha, aqui você tem uma lista muito extensiva, né, do que Deus está proibindo. Fazer ídolo. O ídolo podia ser desse tamanhinho, né, podia ser grande, mas era uma imagem que representava um Deus. A imagem de escultura já era a imagem que podia ser de um bezerro de ouro, por exemplo, como aquele bezerro que foi feito pelos israelitas no pé do Monte Sinai, quando Moisés subiu, e eles convenceram a Arão a fazer um bezerro. Aquilo ali era uma imagem de escultura. Não levantareis estátuas, não levantareis estátua. Pegar uma estátua e colocá-la no lugar elevado. Os israelitas gostavam muito de praticar idolatria no alto dos montes, onde eles elevavam lá as suas estátuas, especialmente os Astarotes e da deusa Azerá também, imagem da deusa Azerá. Nem ponham pedra com figura na vossa terra, ou seja, Deus considerava idolatria também você pegar a pedra, né, uma pedra, e rasgar nela, riscar nela a imagem ou o símbolo de um Deus e adorar aquilo ali, porque era muito comum também a adoração de gravuras. A arqueologia descobriu, né, nessas escavações antigas, que muitos templos cananeus tinham a gravura dos seus deuses, dos seus ídolos, e inclusive de órgãos sexuais, uma vez que muito desses cultos eles envolviam também a prática da imoralidade. Deus proibiu todo esse tipo de coisa. A nação de Israel não deveria guardar nenhuma, nem ídolo, nem imagem de escultura, nem estátua, nem pedra com figura, nada, porque aquilo poderia desviar o coração do israelita para adorar outros deuses como os pagãos adoravam também. Aproveitando aqui para fazer uma pequena pausa, né, e dar uma palavrinha aqui de saudação a Dagna Quintino, do Vivendo as Escrituras, já está há 5 meses na nossa comunidade. Muito obrigado, viu, Dagna, pela sua participação. E também a Luciana Lima, que está na comunidade há 2 meses, muito bem-vinda, é uma alegria ter vocês aqui conosco. Ainda para vocês, para apenas ilustrar, não é para vocês aquilo que eu falei, de que o nosso coração é muito propenso à idolatria, né? A história de Israel e do bezerro de ouro é bem paradigmático, né? Está lá em Êxodo 32. O povo de Israel fez o bezerro de ouro enquanto Moisés estava lá em cima recebendo as tábuas que diziam não façam imagem de escultura, mostrando a facilidade com que as pessoas têm para se voltar para os ídolos físicos, né? Os profetas de Israel falavam o tempo todo contra a idolatria. Isaías 44, de 9 a 20, ele descreve a futilidade de se criar ídolos e a insensatez de se adorar o que se fabrica com as próprias mãos. Veja só, você pega um pedaço de madeira, você esculpe uma imagem, coloca ela no nicho e depois você mesmo dirige orações àquilo que é objeto das suas mãos. Nós adoramos aquele que nos criou, não aquelas coisas que nós fazemos, não aquelas coisas que nós elaboramos. Isso, Isaías, lá no capítulo 44, fala da futilidade dos santeiros, né, da profissão de santeiro, de fazer santos e depois adorar os próprios santos que suas mãos fizeram. Hoje em dia, eu falei muito, né, da religião de Israel e como havia ídolos na época, né, naqueles povos pagãos, nos cananeus, nos egípcios, assírios, mesopotâmicos,
Mas, infelizmente, dentro da cristandade, existe muita idolatria. Primeiro, durante a Idade Média, eu já falei, a entrada de imagens de Maria, de Jesus, dos santos, dos anjos, a princípio como forma didática, mas depois virou uma idolatria desenfreada. O catolicismo popular não faz diferença entre isso, não é? Mas não somente as imagens, havia também as relíquias. As relíquias eram restos mortais ou restos pessoais de pessoas consideradas santas, ossos, unha, cabelo, vestimentas. O mais conhecido é o Santo Sudário, né, que está lá na Catedral de Turim. Mais lasca da cruz de madeira, pregos lascas da cruz de Cristo, pregos que serviram para prender o Senhor Jesus na cruz, frasco com leite da Virgem Maria. Olha a quantidade de relíquia que foi vendida na Idade Média, e se elas estavam em catedrais, elas tinham um valor maior, o pessoal fazia peregrinação para ir lá tocar naquela relíquia, porque cria que aquilo transmitia graça, transmitia misericórdia e o perdão de Deus, não é? E o perdão de Deus. E nesse tempo era necessário que se fizesse uma distinção, né? Tentou-se fazer uma distinção entre adoração e serviço, né? Entre adoração e veneração. É aquela famosa distinção católica de latria, que se refere ao serviço que é prestado somente a Deus. O culto a Deus é chamado de latria, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Mas a veneração a Maria, aos santos, é chamado de dulia. Então eles vão dizer, o católico que entende isso aí, ele vai dizer que ele não adora, ele adora a Deus, e a Deus somente. Mas a Maria, aos santos, ele presta serviço ou veneração. E ele considera que isso não é pecaminoso, não quebra o mandamento, não é? Mas aqui é importante a gente entender o pensamento do catolicismo romano para não ser injusto com eles, para poder entender pelo menos o que é que eles pensam, embora certamente nós não concordemos com ele, porque essa distinção de dulia e latria, a palavra latria, ela é usada não somente com referência ao culto a Deus, mas o culto às imagens também no Novo Testamento e no Antigo Testamento, né, na versão da Septuaginta. Então não tem essa distinção biblicamente falando, porque no fim, qual é a diferença de você beijar os pés de Maria, uma imagem de Maria, você cantar para Maria, chamar de Maria Mãe dos Céus, pedir a intercessão de Maria, e isso não ser de alguma forma de adoração e tomar o lugar de Deus ou de Cristo como mediador. Então, na prática, isso não representa coisa nenhuma. Agora, por detrás, a gente tem que entender o que está por detrás disso aí. No pensamento da igreja medieval, se destacou um teólogo chamado Tomás de Aquino, que ele falou muito da relação entre natureza e graça. Ele dizia que a graça de Deus poderia ser transmitida para a humanidade através da natureza. Quando ele falava natureza, ele falava das coisas criadas, das coisas físicas, Então, a graça de Deus para a salvação, para a santificação, e também para fortalecer o católico, para participar dos sacramentos da igreja e assim colaborar com a sua salvação, essa graça era transmitida através de coisas, através de objetos. Por isso, você pode entender como o catolicismo romano, ele, por exemplo, ele usa as imagens como transmissoras da graça, as relíquias como sendo transmissoras da graça, a água benta, que é a água do batismo, que é considerada também, que tem o seu próprio efeito, ela em si só, ela tem algum tipo de poder, o óleo da extrema-unção, que também é usado para isso, a hóstia que se transforma no corpo de Cristo. Então, dentro do catolicismo, praticamente tudo é usado como meio de graça. Daí essa idolatria, essa veneração, tem coisas, tem objetos, tem rosário, é tanta coisa, não é? Porque se pensa dessa forma. A Reforma Protestante fez essa separação. A natureza não transmite graça, né?
Cristo está presente lá na ceia do Senhor espiritualmente, não fisicamente. E, portanto, acabou com a idolatria. Esse é o ponto de ruptura do protestantismo contra o catolicismo, essa questão de natureza e graça. O catolicismo afirma isso, e com base nisso tem todo aquele aparato físico, objetos e tudo mais. O protestantismo reformado rompeu com isso, e não tem isso, e, portanto, não tem nada dentro do culto evangélico genuíno que seja físico ou material que seja usado para transmitir graça. À exceção das seitas neopentecostais, que surgiram há pouco tempo, e que têm a alma católica, e que inventaram sal grosso, rosa ungida, cajado benzido, ungir objetos, ungir retrato, carteira de trabalho, que é nada mais, nada menos do que uma apropriação daquilo que é feito do catolicismo romano e uma negação de uma das doutrinas principais da Reforma Protestante, que é essa separação de natureza e graça, natureza e graça. Aqui também talvez seja importante lembrar para vocês os 10 mandamentos segundo o catecismo católico. Mas antes disso, eu queria aqui cumprimentar o Francisco Daniel, que é membro da nossa comunidade há 6 meses, tá? Um grande abraço para você, Francisco Daniel, é bom ter você aqui conosco. Aproveitando, já que eu falei na comunidade, né, se você quiser conhecer mais a nossa comunidade, Vivendo as Escrituras, e ter acesso a todo o material, cursos e cursos, material que você vai passar bastante tempo usando e aprendendo, é só você colocar aí nos comentários comunidade, e a nossa equipe vai passar para você imediatamente o link para que você vá aprendendo para você chegar lá. Olha aqui, eu vou dizer, para encerrar essa live aqui, eu vou dar para você os 10 mandamentos segundo o Catecismo Católico. Primeiro, eu vou dar os 10 mandamentos segundo Êxodo, capítulo 20. Então, vamos lá. Primeiro, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás, nem lhes darás culto. Terceiro, não tomarás o meu nome em vão. Quarto, lembra-te do dia de descanso para o santificar. Quinto, honra pai e mãe. Sexto, não matarás. Sétimo, não adulterarás. Oitavo, não roubarás. Nono, não dirás falso testemunho. E décimo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem as coisas do teu próximo. Isso é o que está lá em Êxodo 20, os 10 mandamentos conforme a Bíblia hebraica. Agora, olha o que é que o catecismo católico, olha os 10 mandamentos de acordo com o catecismo católico. Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Bom, lá diz, não terás outros deuses diante de mim. Vá lá, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo mandamento, que é, não farás para ti imagem de escultura, nem as adorarás, sumiu. O segundo mandamento no catecismo católico é, não tomarás meu nome em vão, que é o terceiro na relação bíblica. Aí vem o quarto, guardar domingos, quarto não, terceiro, guardar domingos e festas de guarda. Quarto mandamento, honrar pai e mãe. Sexto, quinto mandamento, não matarás. Sexto, não peque contra a castidade. Sétimo, não roube. Oitavo, não levante falso testemunho. Nono, não deseje a mulher do próximo. Décimo, não cobice as coisas alheias. Perceberam o que é que o catolicismo fez aqui no catecismo dele? Tirou o segundo mandamento, que diz, não farás para ti imagem de escultura. Aí ficou 9. Aí o que ele fez? Desdobrou o 10º mandamento em 2 para poder no final dar 10. O 10º mandamento diz, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem coisa alguma que pertence ao teu próximo. Aí o catolicismo desdobrou em 2. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, não cobiçarás coisa nenhuma do teu próximo. E aí toda essa ginástica para poder tirar o segundo mandamento lá no catecismo católico. Verifique por você mesmo aí, abra aí a internet, abra no qualquer site e peça 10 mandamentos de acordo com o catecismo católico, peça para enumerar e você lá vai ver que essa é a razão. Essa é o que está lá. Isso aí entristece muito a gente, não é? Porque é uma tentativa de
escurecer, enganar o católico, né, de que ele não está cometendo idolatria. Ele está cometendo, sim. Se ele se ajoelha, pede, faz pedido a uma imagem de Maria, de José, de João, Pedro, Paulo, se carrega em procissão, se canta, se adora, venera, ele está cometendo pecado, está quebrando o segundo mandamento, que é, de fato, aborrecido diante de Deus. E agora eu quero dizer, para ser honesto, que a mesma coisa existe no campo chamado protestante, quando muitos que eu até não sei, né, não consigo me identificar com eles, mas eles se dizem protestantes, mas eles têm todo esse tipo de objetos, de coisas ungidas e benzidas e tudo que eles acabam vendendo, inclusive, a troco de bênção da parte de Deus. Eu igualmente aborreço esse tipo de coisa. O culto bíblico é simples, é em espírito e em verdade. Adoramos a Deus em espírito. Adoramos o Senhor Jesus em espírito. Adoramos o Espírito Santo. O nosso coração se eleva. Todo o nosso desejo, toda a nossa devoção, nossas canções vão na direção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, mediante Jesus Cristo, o único mediador. Nós louvamos a Deus pela vida de Maria, por Paulo, Pedro, João, todos os demais da galeria daqueles heróis da fé, mas nenhum deles merece nem latria, nem dolia, nem nada disso. Eles eram pecadores iguais a vocês e a mim, salvos pela graça. Estaremos juntos lá na glória, louvando o Deus que nos salvou misericordiosamente em Cristo Jesus. Amém? Muito bem, gente, aqui do Instagram, nós estamos terminando aqui essa transmissão e agora eu vou continuar falando sobre os ídolos do coração, mas na minha comunidade. Não é? Se você quiser fazer parte, você vai lá no vivendoasescrituras.com.br ou escreva aí, dá tempo ainda de você colocar comunidade, e aí a nossa equipe vai entrar em contato com você. Muito obrigado pela sua participação. Lembrando que em breve, nós estaremos lançando um curso sobre batalha espiritual, que vai ser muito bom. Eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Fica aí atento, né? Em breve nós estamos lançando esse curso, que é totalmente gratuito para quem é assinante da nossa comunidade, e são 10 aulas que eu gravei sobre esse assunto. E fica de olho, porque terça-feira que vem tem novidade, tá bom? Um grande abraço para vocês, Deus abençoe, agradeço de coração a audiência e nós vamos continuar aqui dentro da nossa comunidade. Um grande abraço, até terça, se Deus quiser.